Estamos de volta com o Alerj Debate, falando hoje sobre a revitalização do centro. Augusto, você falou no bloco anterior dessa questão da importância da cultura participar na revitalização do centro da cidade. A cultura hoje, os investimentos da cultura hoje no centro do Rio de Janeiro, eles seguram essa revitalização? Ou com a crise mundial, o deputado Luiz Paulo sempre fala desse problema da crise, se revê orçamento, investimentos. Hoje, a cultura segura o centro do Rio de Janeiro para atrair pessoas, principalmente à noite? Olha, se alguma coisa segurou foi essa área, né? Até sem ser planejado, porque na realidade, até onde a gente está, né? A Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, resolveu transformar esse prédio num prédio referência da história política, né? Da cidade, do Estado, né? E aqui tem um centro cultural que funciona muito bem. E essa sinergia, ela é muito importante, porque você vem aqui, vê uma exposição, assiste alguma coisa, vai no Paço, que tem outra exposição, depois você pode entrar numa das igrejas, uma delas do Carmo acabou de ser restaurada há pouco tempo, que é a igreja mais importante historicamente do Brasil, está aqui nessa região. O Centro Cultural do Correio, o Centro Cultural do Banco do Brasil, Casa França Brasil, o prédio do Tribunal Regional Eleitoral, que está virando também, já se funciona, inclusive, como um centro cultural. Então, isso já ocorreu. E andando para o lado de lá, nós temos o Museu Histórico Nacional e o Museu da Imagem do Som. É uma pena que o Museu da Imagem do Som esteja saindo do centro. Era importante que ele ficasse aqui porque ele somaria essa digamos, força sinérgica que está se instalando aqui na Praça 15 já há algum tempo. Então isso deu uma dinâmica diferente, porque os pequenos sobrados, que eram muito degradados, estavam caindo aos pedaços, viraram restaurantes, alguns viraram, inclusive, galerias de arte. E ao lado de prédios que foram restaurados e transformados em restaurantes, que você fala, temos também prédios que estão em pendências judiciais e que famílias invadiram. Isso também atrapalha muito, né? Aqui nem tanto, nessa região nem tanto, não. Isso vai ocorrer um pouco lá para aquela região acima da Lapa, um pouco aqui na região do Porto, na Venezuela. Não chega a ser muito preocupante essa questão aqui no Rio, não. Existe, é claro, ela tem que ser cuidada, tem que ser pensada, né? Porque as pessoas invadem prédios altos e vão morar em condições muito inseguras. Mas o fato é que a gente tem uma atividade cultural fortíssima. A Biblioteca Nacional está aqui, o Museu Nacional de Belas Artes está aqui, Teatro Municipal, ainda os teatros da Cinelândia, ainda tem alguns teatros funcionando. Enfim, tem muito equipamento cultural funcionando no centro. Eu acho que um exemplo vivo, né, da dinâmica que a cultura vem paulatinamente dando ao centro, né? Eu vou citar, por exemplo, a Lapa. A Lapa tem uma vida noturna intensa. Dia de sexta e sábado à noite, até quase 4 horas da manhã, a vida noturna na Lapa fervilha. E aí começa já a ter quase uma grande Lapa, porque vai se estendendo, vai se espalhando. Aqui o Beco do Teles, né? Durante o dia já é um point das pessoas almoçarem, etc. Mas à noite, até por proximidade de algumas faculdades, alguns centros de estudos, já tem uma intensidade de vida noturna. A Rua do Lavradio, que recentemente foi toda recuperada, ela começa a também ganhar corpo. Eu acho que é o primeiro sábado de cada mês, tem uma feira de antiguidades que é profundamente frequentada. Então, na verdade, se você dá algum alicerce, né, ao centro, no sentido da cultura prosperar, ela anda com as próprias pernas. Né? Então, e a pessoa vai perdendo aquele medo de vir ao centro da cidade durante o final de semana também, né? Vai vencendo o preconceito. Sábado passado, eu fui no Museu de Arte Moderna, que era o penúltimo dia de uma exposição de um grande artista plástico brasileiro. Eu fiquei impressionado. A fila era enorme, quilométrica, né? E aquelas pessoas que saíram dali do MAN, né, seguramente se locomoveram para outros espaços culturais. Né? Então, eu acho que há uma sede de cultura muito grande da nossa população e, aos poucos, elas vão redescobrindo
o centro, né, pela sua facilidade de acesso e pelo seu valor histórico, né? É só ofertar arte e cultura de qualidade e dar um pouco de segurança. E como é que fica essa questão chamam do de porto economia também? de escala. Quanto mais você grupa, você vai agrupando você os investimentos. cria o hábito da pessoa ir ali, E né? agora a gente já chega ali ao Porto do Rio de Janeiro. Os investimentos para o Porto do Rio de Janeiro. Está previsto um aquário, o Cirque du Soleil já disse que vai construir uma escola com apresentações ali no local. Isso são projetos que podem realmente sair do papel a curto prazo ou não? Pode, mas recuperando um pouquinho o que o deputado Luiz Paulo falou anteriormente, é bastante importante a gente entender o seguinte: todos os processos de revitalização de zonas degradadas, ou decadentes, ou ociosas, ou que tiverem uma certa paralisia, começaram com os artistas e com a área cultural, porque é um setor que não se incomoda muito com um vizinho, entendeu? Ele se instala em qualquer lugar. Então tem Centro Hélio Oiticica, está em plena zona de prostituição da Praça Tiradentes, né? A Rua do Lavradio surgiu também num contexto muito complicado. Então esse setor da economia, que a gente não costuma ver a cultura como um setor da economia, e porque atrai turista, atrai frequência, atrai prestígio para aqueles lugares e novas formas, até comerciais começam a surgir. A Lavradio é um caso típico do casamento da cultura com a atividade comercial, porque são antiquários que fizeram um bar no fundo, aí trouxeram grupos de música, então se confunde muito com a vida da própria cidade. O setor cultural, ele vai na frente, ele é vanguarda, e atrás dele virão outros setores da economia que vão se aproveitar dessa, digamos, mais-valia que foi deixada pelo setor cultural. Acho que o Porto um pouco é isso. Eu vou pedir para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do Porto no próximo bloco. Nós vamos para mais um intervalo e o Alerj Debate volta já já. Fique com a gente.